Imagine-se na condição de rei ou rainha de um país europeu. Você não foi preparado para ocupar esse cargo, mas teve que fazê-lo, porque seu irmão mais velho, que foi preparado para isso, morreu de varíola. Como se não bastasse isso, num país não muito distante do seu, não só mandaram matar o rei, a rainha e vários membros da corte e do clero, como um soldado chegou ao poder. Este soldado já mandou invadir o país vizinho do seu e ameaça invadir o seu país, a não ser que você corte relações com o país com o qual o seu país tem fortes relações econômicas e sem o qual você agora não estaria nem próximo de governar. Aliás, sem a ajuda deste país, o seu país agora estaria nas mãos de estrangeiros. O que você faria? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Enfim, estou de volta, pessoal. Ai, meu Deus, que saudade que eu estava de gravar vídeo para vocês. Sabe? Me perdoem pela demora para gravar um novo vídeo, é porque realmente nesses últimos dias eu estive aí meio que dodói, e ainda estou só um pouquinho, mas estou me recuperando, né? Visivelmente, como vocês podem ver, então por isso que agora eu resolvi gravar um vídeo para vocês. E como vocês devem ter adivinhado pelo título do vídeo, o tema do vídeo de hoje é recebendo a corte no Rio. Sim, pessoal, a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. E aqui está. Acho que agora eu já matei a charada da pré-introdução, né, dramática que eu fiz, por sinal, o que acharam dela, né, falando sobre o rei de um país europeu, que um soldado num país não muito distante mandou invadir. Agora vocês já sabem, pessoal, eu vou falar do Dom João VI, é claro, né? Pois muito que bem. Né? E para vocês que acabaram de cair de paraquedas aqui nesse canal, que esse é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, eu recomendo e muito que depois de assistir esse vídeo, vocês assistam as outras séries do canal, além dessa que se chama Rio, uma História, mas eu recomendo que assistam as outras duas. Uma delas se chama Lugares do Rio, e saiu um vídeo novo recentemente sobre o aterro do Flamengo nela, né? Com todas as. Agora com manobrinhas de edição básicas, né? Que eu sei que vocês gostam disso, a outra se chama Tópicos Avulsos, as fofocas que a história deixou de contar. Ok? E, claro, se gostarem do conteúdo, não deixem de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhem, pessoal. Compartilhem com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável conheça as maravilhas desta nossa cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ok? Então, para ir direto ao tema, pessoal, bom, já cantei a pedra, né? O rei do qual eu estava falando na pré-introdução lá, com efeito sépia, com tudo, era ninguém menos que Dom João VI. Sim, este homem aqui da foto, dessa pintura, melhor dizendo, que vocês estão vendo, né? E eu, enfim, achei uma pintura que colocasse ele de forma digna, né, pessoal? Porque coisa difícil. Mas ainda vou falar sobre isso nesse vídeo, inclusive, mas cara, o jovem injustiçado que foi este homem, né? Tadinho dele. Mas, então, pessoal, como eu disse na introdução, ele absolutamente não foi criado na expectativa de ser rei. Nem em sonho. Tá? Porque justamente, diferente de outras casas reais, por exemplo, a Casa Real de Habsburgo, que eu já citei em outros vídeos, que tinha o costume, sim, de educar todos os príncipes e as princesas na expectativa de
de ser reis ou rainhas um dia, na Casa Real de Bragança a coisa não era bem assim, não. Educava-se o filho mais velho para isso, o primogênito, em toda a expectativa de ser rei, com todas as matérias, né, inclusive, destinadas a um rei, mas os outros filhos, e principalmente as filhas, né, não eram educados na expectativa de ser rei, eles eram ensinados boas maneiras, diversas línguas e tal, história, geografia, etc., mas não aplicado, nada assim, aplicado específico para governar. Portanto, Dom João VI não teve a formação que seria esperada para alguém que fosse reinar. Quem teve isso foi o irmão mais velho dele, que era o primogênito, que era esse rapaz aqui, chamado Dom José. Ele era o herdeiro do trono, mas, né, por conta da velha e conhecida maldição dos Bragança, em vigor desde Dom João IV, quando, salvo engano, um jesuíta ou um padre, salvo engano, não foi com a cara de Dom João IV, se desentendeu aí com Dom João IV e lançou a maldição, inclusive, sobre ele, de que nenhum primogênito Bragança iria viver para assumir o trono. E aconteceu também, a maldição acometeu o jovem Dom José, que em 11 de setembro de 1788 morreu de nada menos que varíola, que era, pessoal, a pandemia da vez, né, que no século XVIII matou muita gente, mas muita gente mesmo, né? E para piorar a situação, mas aí vocês devem estar pensando, Amanda, mas aí Dom João VI poderia ter sido preparado, né? Poderiam ter aí feito um supletivo, digamos assim, né, para ser rei, enquanto, né? Porque enquanto isso o pai e a mãe dele estavam vivos, né? Pois muito que bem. Antes do irmão de Dom João VI, antes do príncipe herdeiro Dom José, o pai dos dois, que é esse senhor aqui, Dom Pedro III de Portugal, também havia falecido de varíola, mais especificamente no dia 25 de março de 1786, ou seja, 2 anos antes, né, 2 anos antes de Dom José. E aí vocês imaginem a pobre da rainha Dona Maria I, né, que eu menciono ela no vídeo sobre Tiradentes, que se vocês quiserem, eu vou deixar o card aqui para vocês, mas aí vocês imaginem o estado que ela não ficou. Imaginem vocês perderem não só o marido, a esposa de vocês, como o filho mais velho de vocês, assim, basicamente um seguido do outro. Então, é claro que ela, para os padrões da época, né, pelo menos, enlouqueceu. Inclusive, por isso é que nós aqui no Brasil, pelo menos, conhecemos ela como Dona Maria I, a Louca. Né? Enquanto que, como eu já mencionei antes também, em Portugal ela é conhecida como Dona Maria a Pia, né? Porque a bem dizer, né, na verdade, até pela vinda da corte aqui, digamos que os portugueses não viram muito Dona Maria I a louca, né? Porque é claro, né, gente, que assim que ela começou a demonstrar sinais do que para a época era considerado loucura, né? E detalhe, se fosse hoje em dia, ela teria sido diagnosticada com síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia ou alguma coisa assim, mas para a época estava doido, embirutou, né? Embirutou e, claro, né, que quando principalmente um rei ou uma rainha ficava nesse estado, era mantido longe das vistas do público, né? Então, nesse momento que ela foi afastada das funções, Dom João VI passou a ser príncipe regente. Isso em 1792, mas ele só se tornou oficialmente príncipe regente lá em 1799. Ora, vejam vocês, né? Aí, eis que chega o ano de 1799, né?
E lembram-se do soldado que eu estava falando, que eu falei também na introdução, de um país não muito distante do seu, que chegou ao poder e etc. Bom, ele era ninguém menos que este senhor aqui, Napoleão Bonaparte. Já ouviram falar dele? Pois então, era ele mesmo, pessoal. Ele já tinha chegado ao poder e justamente ele chegou ao poder durante a guerra com a França, entre a França e a Áustria, que houve no pós-Revolução Francesa, ou seja, quer dizer, durante ainda todo o processo, né, da Revolução Francesa, mas depois do cortem suas cabeças, né, na França, que é claro que a Áustria, né, gente, não gostou nada de que Dona Maria Antonieta, rainha de França, tivesse literalmente perdido a cabeça. Né? Então, deu uma guerrinha básica. E Napoleão Bonaparte, nessa época, era soldado no exército francês, e no exército ele foi ganhando respeito, foi ganhando prestígio e tal, até que ele chegou ao cargo de general. E justamente, salvo engano, no ano de 1799, olha só que coincidência, né? Ele ascendeu ao cargo de cônsul, que era o maior cargo, né, na época e tudo mais. Né? Então, Dom João VI se viu nessa sinuca de bico, a bem dizer. Porque o que acontece? Estava de um lado Napoleão Bonaparte, que já tinha invadido a Espanha, tinha mandado invadir a Espanha com as tropas do general Junot, que era esse cara aqui, que já tinha mandado invadir a Espanha, né, o país vizinho, e, por outro lado, ele ameaçou invadir Portugal, a não ser que Portugal cortasse relações com o arqui-inimigo da França, que era quem? A Inglaterra. E esse era o país, lembram-se, que sem o qual Portugal estaria nas mãos de estrangeiros. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Amanda, que estrangeiros são esses? Ninguém menos que os mouros. Né? Lembram-se, lá atrás, na Idade Média, né, quando os mouros estavam tentando tomar a Europa e começaram pela Península Ibérica, inclusive chegaram até as Astúrias, e quando eles estavam nas Astúrias, foi aí que a França e a Inglaterra, né, e principalmente a Inglaterra, no caso de Portugal, ajudaram a expulsar os mouros. Né? Então, assim, não só Portugal tinha essa dívida histórica com a Inglaterra, mas Portugal também dependia economicamente da Inglaterra nesta época de Dom João VI. Então, além de tudo, seria suicídio econômico romper relações com a Inglaterra nesse momento. Mas, de outro lado, né, estavam as tropas lá napoleônicas do general Junot falando vamos invadir, vamos invadir, né? Então, aí, o que Dom João VI fez? Na última hora, o danado resolveu, com a ajuda da Inglaterra, é claro, se pirulitar de Portugal. Falou assim, hein? Tchauzinho. Mas o curioso, pessoal, é que ele fez isso na última hora, não por desleixo, não, de propósito, que era para fazer parecer que ele ia sim romper relações com a Inglaterra e iria se aliar com Napoleão. Inclusive, tanto é que nas memórias de Napoleão, tá, consta que havia 3 generais que ele respeitava. Ele escreveu isso pouco antes de morrer no exílio em Santa Helena. Detalhe. Então, ele diz o seguinte, Napoleão, né, que era esse cara aqui, diz o seguinte, que havia 3 generais que ele respeitava. O primeiro foi o general Inverno, né, que o derrotou na Rússia, né? O inverno russo, que ninguém consegue, só russo, ou quem mora nas regiões, né? Ou quem mora ali na vizinhança, por exemplo, minha família,
né? Por exemplo, parentes meus conseguem, nem eu consigo, nem eu encaro, não. General Inverno, não. Aquele que chega na Sibéria não tem nada disso, usca-vusca. Pois então, esse era um general que ele respeitava, o outro era o general Wellington, esse é um general mesmo, para quem ele perdeu em Waterloo, e o outro general, que não era um general, era um rei, era o Dom João VI, porque segundo o próprio Napoleão, foi o único que me enganou. Pois muito bem, né? Para que vocês vejam, vocês aí que têm o hábito de diminuir Dom João VI, que eu ainda vou chegar lá, tá aí para vocês. Pois então, Dom João VI saiu de Portugal, assim, na surdina, para o Brasil, basicamente na calada da noite, por assim dizer, né? Então, a frota partiu no dia 27 de novembro de 1807. Desculpe, pessoal, estou vendo aqui as datas. Tá? Porque data eu tenho que consultar mesmo. Desculpe. Mas, então, depois disso, de meses no mar, desembarcou na Bahia em 28 de janeiro de 1808. E quando ele desembarca na Bahia, gente, ele já fez algo que, assim, basicamente foi o primeiro passo para acabar com o colonialismo brasileiro. E muita gente não dá isso devido valor. Ele abriu os portos às nações amigas de Portugal. Bom, que naquela época alguns dizem que se resumiam a Inglaterra, 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 e eu já mencionei Inglaterra. Piadinha básica, né? Mas o que acontece, né, pessoal? Essa abertura dos postos às nações amigas foi, assim, inédita na história da humanidade até então, porque basicamente quebrou o pacto colonial. Lembram-se dele? O pacto colonial que vigorava desde o descobrimento, segundo o qual o Brasil só poderia fazer negócios com Portugal. Por sinal, pessoal, daí é que vem o nome Pimenta do Reino, né? Porque justamente a pimenta, assim como outros produtos, todos os produtos, né, que o Brasil importava na época na época, em todo o período colonial, só era possível de comprar por intermédio de Portugal, ok, pessoal? Então, daí é que nós dizemos, por isso que nós chamamos até hoje, porque o nome ficou, mas por isso que se chamou Pimenta do Reino, certo? Mas então, e nesse momento, Dom João VI acaba com isso, né? E abre os portos para as nações amigas, ou seja, o Brasil poderia comercializar agora não só com Portugal, ou indiretamente via Portugal, mas poderia comercializar diretamente com qualquer nação que fosse amiga de Portugal. Quer dizer, França nem pensar, mas amigos de Portugal, sim, né? Então, e finalmente, em 7 de março de 1808, a corte portuguesa chega ao Rio de Janeiro, né? E, inclusive, pessoal, o local exato onde Dom João VI pisou pela primeira vez em terras cariocas foi justamente esse... Ah, não, perdoem. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês esse arco aqui, inclusive, né, que fizeram bem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa aqui, se não me engano, é a Rua 1º de Março atual, para receber a corte portuguesa com todas as pompas, né, porque vinha a corte portuguesa com certeza, né, neste momento. Então... E agora sim, pessoal, este daqui, perdoem, este daqui era o chafariz do Mestre Valentim, bem aqui. E essas escadinhas aqui, pessoal, foi o primeiro local onde Dom João VI literalmente pisou em terras cariocas, e subiu aqui e veio até aqui. Só que vocês podem se perguntar, né, gente? Mas então, Amanda, ele veio... como você falou, né, com a corte portuguesa inteira, né? Sim, não foi só a família real. Então, mas aí aonde que ficou aquele mundaréu de gente da corte, né? Nobres, condes, duques, barões, onde ficaram, né? Afinal de contas. Bom,
Então, pessoal, parte da família real foi alojada no convento dos frades carmelitas, né? E até que o Paço Imperial, bem aqui, estivesse devidamente pronto para alojar a família real. Mas lembre-se que mesmo depois disso, somente a família real é que ficou morando aqui no Paço Imperial, pelo menos logo de início, né? Até porque pouco depois, Dom João VI adquiriu a Quinta da Boa Vista, né? De um ex do ex-proprietário que teria adquirido a sua fortuna por meio do comércio de escravos. Mas eu vou falar mais aprofundadamente disso e aguardem com fim, porque eu vou sim fazer um vídeo sobre a Quinta da Boa Vista ainda nesse canal. É óbvio, aí eu vou falar mais sobre ela. Aguardem com fim. Mas o que acontece? O resto da corte ficou em diversas casas na cidade do Rio de Janeiro. Mas aí você deve estar pensando, mas Amanda, essas casas não estavam desabitadas, né? Tinha gente. Como é que fizeram? As pessoas se mudaram voluntariamente e podem vir? Não, não. Teve digamos assim, um decreto que escolheram, né, a corte aliada com o governador-geral dessa época, ou melhor dizendo, o vice-rei, resolveu que algumas casas seriam desocupadas, digamos assim, né, por livre espontânea pressão, tipo, saia, né, e nessas casas eles colocavam simplesmente uma placa dizendo príncipe regente, com as iniciais PR, certo? Gente, olha, eu adoraria que eu tivesse conseguido uma foto para vocês de alguma casa com a tal placa dizendo PR, ou alguma charge que fosse de jornal da época, mas eu não consegui, perdoem. Né? Mas, enfim, e a galera daqui, obviamente que não gostou nada de alguém chegar, né, de repente dizer fora, que a outra pessoa vai passar a morar aqui na sua casa, né? Então apelidaram esse PR de ponha-se na rua. Pois é, né, gente? E o Brasil, né? Pois é, né? Eis o nosso Brasil varonil. Mas então, né, pessoal? E agora falando sobre o tema de Dom João o Injustiçado. Sim, vamos começar com a foto. Ops, desculpem. Vamos voltar aqui para a foto do Dom João VI, caso você já tenha esquecido quem era, né? Tanta foto de pessoas que eu mostrei, ok? Pois então, pessoal, Dom João VI realmente é uma figura na nossa história que é muito injustiçada. Nossa Senhora, os boatos que nós temos a respeito dele, tadinho. Né? Que ele não tomava banho, né? Que ele era assim muito medroso, que ele tinha medo de tudo, né? Que ele vivia comendo frango, né? Que ele andava com não sei quantos frangos no bolso, né? Inclusive tem charges e mais charges dele com coxinha de frango no bolso, ou comendo e tal, e não sei o quê, e com uma cara assim de mongoloide, tipo, né? Mas de verdade, ao que tudo indica, pessoal, isso é propaganda enganosa do movimento republicano que data da proclamação da República em 1889, que eu ainda vou chegar lá. Mas graças ao movimento republicano, pessoal, surgiu um sentimento profundo anti-português e anti-monarquia e tudo mais. Então, tudo o que era relacionado com a monarquia, com Portugal, com tudo isso, passou a ser muito escrachado, como nunca antes, tá? Durante o movimento republicano e depois, e logo que se instaurou a República. Então, Dom João VI foi uma das maiores vítimas disso.
né? E tudo isso teve toda essa má fama, mas na verdade, fora as coisas que eu já falei, né, que ele fez muitas coisas enquanto esteve aqui no Brasil, né, pelo menos. Primeiro de tudo, só para citar algumas coisas, em 5 de maio de 1808, ele criou a Real Academia dos Guardas Marinhas, né? E caso você estivesse perguntando, mas o que é isso, Amanda? Bom, hoje em dia é nada menos que a Escola Naval, né? Que aqui no Rio está na ilha de Villeganhon, certo? E que, inclusive, eu vou deixar o card aqui para vocês também, eu mostrei para vocês no vídeo falando sobre a fundação do Rio. Se não fosse este cara aqui, ó, Dom João VI, era capaz de não ter escola naval, era capaz de ser outra coisa, né? Ora, vejam vocês. E também, em 13 de junho de 1808, ele incorporou as terras da coroa, o engenho e terras da Lagoa Rodrigo de Freitas, para a construção do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, que eu trouxe uma foto aqui para vocês, é claro, para dar uma palhinhazinha do Jardim Botânico, que é essa daqui. Isso aqui é dentro do Jardim Botânico, essa portinhola aqui maravilhosa fica dentro do Jardim Botânico, ok, pessoal? Mas não é a entrada do Jardim Botânico, só que, novamente, eu ainda vou falar sobre o Jardim Botânico especificamente em um futuro vídeo aqui no canal. Então, novamente, aguardem e confiem. Mas, por agora, eu posso dizer para vocês que sem Dom João VI não haveria Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Ora, vejam vocês. E outra coisa que ele fez também, especificamente no dia 12 de outubro de 1808 também, foi criar o Banco do Brasil, né? Ora, vejam só, conhece alguém que trabalha no Banco do Brasil? Pois então, minha gente, sem Dom João VI não tem Banco do Brasil, não teria o Banco do Brasil. E essa aqui foi a sede, inclusive, da primeira agência do Banco do Brasil, que hoje em dia é o Centro Cultural do Banco do Brasil, claro, mas ainda tem uma agência do Banco do Brasil funcionando aqui, além de ser um centro cultural. Então, aqui, pessoal, nós temos hoje em dia exposições, peças de teatro, né? Agora, dentro dos conformes da atual situação que estamos vivendo, né? Obviamente, e claro que esteve fechado por um bom tempo, né? Mas agora a boa notícia é que, pelo menos ao que me consta, o CCBB já reabriu, então quando estiverem aqui no Rio, podem visitar o CCBB, e ele fica, como vocês podem ver, na esquina da Rua 1º de Março, que é essa daqui, tá certo? Olha aqui a antiga Catedral da Sé no fundo, com a Avenida Presidente Vargas, que é esta daqui em frente. Ok, pessoal? Né? Então, pessoal, por hoje é só da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, como de costume neste canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!